Olá! A Federação Espírita Catarinense traz até você mais um programa em direção da TV FEC. A cada 15 dias vamos trazer as últimas informações do movimento espírita catarinense. Acompanhe pelo site da FEC ou pela FEB TV Canal 8. Você já ouviu falar em arte espírita? E que existe grupos espíritas que divulgam o espiritismo através da arte? Quem está conosco hoje é o Rogério Silva, integrante do NEA e da Abrarte, e que vai nos explicar como funciona este trabalho ligado ao artista espírita. Olá, hoje temos no nosso estúdio Rogério Silva, fundador do NEA e da Abrarte. Bem-vindo, Rogério. Obrigado, é um prazer estar aqui participando desse programa da FEC. Rogério, qual a importância da arte na doutrina espírita? A doutrina espírita, ela é uma doutrina que tem tríplice aspecto, né? O científico, o filosófico e o religioso. Nós vemos que as casas espíritas, as instituições, sempre procuram desenvolver o estudo da doutrina, difundi-la, né? Torná-la aberta ao público através dessas três áreas do conhecimento, nos grupos de estudo, na parte prática, nas reuniões mediúnicas e nos momentos de aspecto religioso, vamos dizer assim, né? Nas solenidades públicas, enfim. E a arte, ela tem o aspecto de trabalhar diretamente na questão do sentimento, né? Nós temos na literatura espírita diversos autores que falam, né, do processo de evolução do espírito, que se dá em dois níveis, no nível da intelectualidade e no nível do sentimento, né? Então, enquanto na área da intelectualidade ela é muito bem trabalhada pelo aspecto científico e filosófico da doutrina, na área do sentimento nós tínhamos até então praticamente o aspecto religioso da doutrina, mas agora nós também, não agora, na verdade desde Kardec, né, que a arte já é considerada, mas no meio espírita ela sempre foi deixada um pouco à parte, né? De uns tempos para cá nós temos observado que a arte também pode ser esse canal, né, de conhecimento, de difusão, de divulgação da doutrina espírita, fazer com que a doutrina espírita adentre, né, ao coração das pessoas, né, ao entendimento das pessoas, pelo sentimento, né, pela emoção, porque a arte tem essas características, né, de trabalhar o lado do sentimento das pessoas, né, da emoção, enfim. E por isso a gente valoriza tanto esse aspecto, né? O Divaldo Pereira Franco tem dito isso e ele falou muito claramente na abertura do primeiro Congresso Espírita Brasileiro, que foi em Goiânia, em 1999. Eu estava lá naquela oportunidade e ele falou em alto e bom som, né? Todo mundo ouviu, assim, ele disse assim, que era em 1999, nós estávamos terminando o século XX. E ele foi muito claro quando disse, nós estávamos terminando o século do conhecimento, da intelectualidade, onde a ciência deu um avanço extraordinário, a tecnologia, enfim. Estávamos agora adentrando o século XXI, onde a humanidade precisaria desenvolver o lado do sentimento. E a arte tem um papel preponderante nesse aspecto aí, de fazer com que as pessoas se sensibilizem mais, né? Se deixem tocar mais pela emoção, pelo sentimento, pelo seu lado moral, né? E acho que é por aí então o caminho da arte, que aliada à ciência, à filosofia e à religião vai proporcionar um melhor entendimento, ou um entendimento mais integral, mais pleno da doutrina espírita. Rogério, aproveitando o gancho, você como artista, o que pensa sobre esses segmentos da arte que levam para a parte cômica, alegórica? O que você pensa sobre esses segmentos? Olha, a arte ela não tem fronteiras, né? Ela é ampla, ela não estabelece regras, né? Tudo é possível, né, dentro da arte. E a comédia, ele é um aspecto interessante, né? E levar a doutrina espírita com alegria, com humor, né, é muito bacana porque descontrai, abre os canais do espírito, né? Claro que a gente tem que ter o bom senso, né? Existe assim como na área do humor, na área do drama, seja em qualquer setor, né? Qualquer perfil do trabalho artístico, sempre nós podemos usá-lo, enfim, das mais variadas formas. A gente tem que ter o bom senso. Na área do humor não poderia ser diferente, né? Então, porque muitas vezes a gente associa humor a algo que é
que degrada as pessoas, que humilha, né? E não é nesse sentido. O humor é alegria, né? O humor é felicidade íntima, né? É algo interior, é prazer interior. Então, eu particularmente não vejo nenhum problema, mesmo porque até o nosso grupo, né, o grupo que eu participo, que é o NEA, já fez várias comédias, né? E as pessoas se divertem muito, e através daquele momento lúdico, né, engraçado, transmite-se muito conhecimento da doutrina espírita. O humor é sorrir, e sorrir sempre faz bem, não é, Rogério? Isso a própria ciência já demonstra, né? Nós temos o caso dos palhaços da alegria, todo esse pessoal que faz trabalho junto aos hospitais, levando os clowns, né? Levando os palhaços, enfim, e como mudando esse estado íntimo da pessoa, tirando daquele estado depressivo, né? Que às vezes a doença proporciona para a pessoa, dando a ela um estado de alegria, de leveza, isso ajuda, né? A seu próprio processo de cura, enfim, de transformação, né? E de mudança. E como tem sido a aceitação do público a esses trabalhos dos artistas espíritas? Olha, a nossa experiência tem sido muito positiva, né? Seja em qualquer ambiente onde a gente esteja. Nosso grupo, por exemplo, apresenta não apenas nas casas espíritas, mas também em teatros, auditórios, né? E sempre ao final de cada apresentação, sempre as pessoas vêm nos cumprimentar, conversar, né? E a gente nota assim um prazer, né? Uma alegria muito grande por parte das pessoas. Então a gente tem percebido que é muito bem recebido, né? E não só entre nós aqui, nós conhecemos vários grupos de outros estados, enfim, temos acompanhado trabalhos sérios, muito bem elaborados, muito bem embasados doutrinariamente, né? E a receptividade tem sido cada vez mais ampla. A gente percebe até pegando o exemplo dos filmes, por exemplo, né? Recentemente tivemos aí alguns filmes espíritas, como o do Chico Xavier, o Nosso Lar e outros, com uma participação bem grande de público, né? Demonstrando que as pessoas querem uma arte nova, né? Uma arte diferente. A arte espírita ela não é diferente da arte comum em termos técnicos, né? Não é uma modalidade diferente de arte, uma escola de arte diferente, mas é um processo, né? A arte espírita ela faz parte de um processo. Então, desde a concepção de um espetáculo, de uma apresentação, né? O texto de uma peça, o momento do ensaio, né? Em que o grupo está ensaiando, preparando aquilo, na hora da apresentação, a gente sabe que não está sozinho, né? Está sempre conectado com o mundo espiritual, né? Então, e o amparo espiritual é muito grande. Então, é óbvio que a espiritualidade aproveita esses momentos, né, para poder, através daquele trabalho, também fazer irradiar a luz para o público que nos assiste, né? Não é simplesmente interpretar, mas ele tem que sentir, né, verdadeiramente aquilo que ele está transmitindo ao seu público. E quanto mais esse artista ou esse grupo, né, essas pessoas se deixam envolver por esse sentimento de autenticidade, né, com certeza, com mais fluidez a doutrina espírita perpassa por ali, né? E é óbvio, né, que aí o trabalho, as pessoas vão gostar, não é tanto do trabalho em si, das pessoas, mas do conteúdo, daquilo que elas recebem, que é o mais importante, né? Por isso que essa questão da vaidade, por exemplo, é uma coisa boba, porque o artista espírita simplesmente ele transmite, né? Mas a beleza do espetáculo não está tanto no ator ou no cantor, mas sim na mensagem que ele transmite. Evidentemente que esse ator ou esse cantor tem que estar preparado tecnicamente, tem que estudar, tem que, né? Óbvio, né? Não pode fazer de qualquer jeito. Mas o principal mesmo é aquilo que ele transmite, né? De essência, que é a doutrina espírita. A beleza da arte está realmente na doutrina espírita. Rogério, você faz parte da ABRARTE, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Como está organizado esse trabalho? Hoje está consolidado, né, nacionalmente. Nós temos associados em praticamente todos os estados do Brasil. Já temos assento lá na própria Federação Espírita Brasileira, no Conselho Federativo Nacional, já estivemos lá no CFN, representando a ABRARTE, né, na época que a gente era presidente. Então é uma associação hoje que já está consolidada nacionalmente. Mas ela surgiu entre nós aqui, né? Foi através de um evento, de um encontro que nós fizemos em 2004,
onde nós reunimos alguns companheiros, não apenas aqui de Florianópolis, mas de Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau e também de Curitiba, né? E aí a gente sentia a necessidade de integrar mais esses grupos, né? De aproximar, de estabelecer algumas propostas. E a partir desse evento, que a gente chamava de fórum, né? Por que fórum? Não era um encontro para apresentações, era simplesmente para se discutir, né? O trabalho que vinha sendo feito pelos grupos, a sua aplicação nas casas espíritas, ou fora do movimento espírita, enfim, questões diretamente relacionadas ao interesse desses grupos todos, né? Então foi a partir dali que esses grupos foram se reunindo, né? E aí foram feitas novas reuniões, e cada vez mais, a cada novo encontro, a cada novo fórum, foram se agregando novos companheiros. A gente foi conhecendo outros grupos de outros estados, né? Até que chegou um momento que já estava tão grande que já era o momento de se fundar, né, a Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Até esse nome, às vezes, gera uma certa confusão. Muitas pessoas pensam, né, que, como se trata de artistas espíritas, leva-nos a entender que seriam artistas profissionais que são espíritas, né? Nada impede a participação dessas pessoas, óbvio, né? Mas, assim, o próprio estatuto da ABRARTE define quem é esse artista espírita, que não necessariamente é esse artista profissional, é esse ator de determinada televisão, né? Ou um ator reconhecido aí, ou um cantor, enfim, do meio artístico, que seja espírita. Mas são pessoas, são trabalhadores do movimento espírita que se dedicam, né, para desenvolver alguma atividade relacionada com arte, e no seu mais amplo sentido, não apenas no sentido de apresentar, né, mas inclusive utilizando-se da arte como um instrumento pedagógico na evangelização, nos grupos de estudo, né, fazendo preparação do ambiente no momento das palestras públicas, tocando alguma música, né, antes de uma palestra pública. Enfim, existem várias atividades dentro da Casa Espírita onde nós podemos inserir um momento artístico, né? Então, essas pessoas que se envolvem com isso, né, com esse tipo de trabalho, têm algum talento ou não importa, mas são pessoas que se valorizam essa questão da arte dentro do movimento espírita. Então, foi a partir daí que surgiu, né, a ABRARTE. E hoje, como eu falei, né, nós já estamos com associados, quase 200 associados em todo o Brasil, praticamente, né? Rogério, poderia nos falar sobre a segunda Semana de Arte Brasileira? Então, esse foi um evento promovido pela ABRARTE, Semana Nacional de Arte Espírita. Foi a segunda. A primeira foi realizada em 2010, por ocasião do centenário do Chico, inclusive entrou na programação de comemoração do centenário do Chico. Neste ano, 2017, a ABRARTE resolveu fazer novamente esse evento em comemoração aos seus 10 anos. Então, em cada cidade, em cada região, nós formamos uma pequena comissão, sempre com algum associado da ABRARTE presente para coordenar. Havia também uma coordenação nacional. E aí cada cidade montou uma programação, né, que poderia ser a mais variada possível, não apenas de apresentações, de teatro, de música, de dança, de poesia, como também seminários, oficinas, workshops, tudo relacionado com uma atividade artística. E foi um evento que teve assim uma participação gigantesca no Brasil. A gente até brinca que foi o maior evento de arte espírita do mundo, né, porque envolveu grupos e pessoas, trabalhadores de arte espírita, artistas espíritas de 22 estados, mais o Distrito Federal. E foram quase 115, aproximadamente, cidades, né? Aqui na nossa região, nós estivemos à frente da coordenação local, então nós tivemos apresentações em várias casas espíritas, né? Nós levamos companheiros nossos fazendo palestras com música, nós levamos algumas peças do NEA, adaptadas para um ambiente de uma casa espírita, né? Então ela se desenvolveu dessa forma. Tivemos um seminário sobre arte espírita aqui na Federação, né? Então foi isso que aconteceu, né, durante esse período. E foi um evento assim que mobilizou realmente muita gente, né? E era muito interessante porque através do WhatsApp, né, o pessoal mandava vídeos do que estava acontecendo, e nossa, o que teve
de apresentações pelo Brasil, foi algo emocionante. Foi muito bonito de se ver que, pelo menos nessa semana, né, a gente viu que criou-se uma psicosfera de arte, de beleza, de espiritualidade em todo o Brasil, né? E a intenção, futuramente, a Abrarte, ainda não foi feita a avaliação desse encontro, desse evento, mas presume-se, né, que pela repercussão que ele teve, enfim, e pela evolução, inclusive, em relação à outra semana, porque a outra do ano de 2010, ela foi menor, né? Ela atingiu apenas 11 estados, e agora foram 22 estados mais o DF. Então, teve um aumento assim significativo, demonstrando realmente o interesse das pessoas em participar. Nós tivemos aqui a Federação Catarinense, a US em São Paulo, o SERJ no Rio, a União Espírita Mineira, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, do Espírito Santo, enfim, praticamente todos os estados nós tivemos a participação das federativas, né, apoiando, emprestando suas sedes para que fossem desenvolvidas atividades, nesse grande trabalho de integração e de mobilização dos artistas a nível nacional. Na Grande Florianópolis nós temos o NEA. Quais são os projetos desse grupo de artes de Florianópolis? O Núcleo Espírita de Artes é uma instituição que já existe vai fazer 30 anos em 2018, né? E ao longo desse tempo todo aí, nós desenvolvemos a gente focou basicamente em duas grandes áreas, que eram o teatro e a música. E mais recentemente, desenvolvemos também um trabalho com dança, né? E uma outra área de atuação tem sido as palestras, nós temos chamado elas de palestras cênico-musicais, né? Porque são palestras onde se insere elementos de teatro, de dança e também música, né? Esse trabalho é específico para as casas espíritas. E as apresentações teatrais, as peças teatrais, são mais para teatros, né? Então esse é o trabalho que o NEA desenvolveu ao longo desse tempo. E é o objetivo maior da instituição, né? Até questão de 4 anos atrás, nós funcionávamos junto à Associação Espírita Fé e Caridade. Aliás, a gente sempre deixa registrado o nosso agradecimento a essa instituição, né, que nos emprestou a sua sede por tanto tempo. Atualmente nós já temos um espaço próprio, né? Estamos inclusive construindo um espaço melhor para poder realizar as apresentações, os eventos, né? Então, nesse próximo ano de 2018, em função dos 30 anos que o NEA está completando, nós estamos focados na inauguração desse novo espaço, né? Inclusive com possibilidade de abrir ao público, né? Para que as pessoas, a comunidade onde ele está inserido, possam também assistir, ter um momento de apresentações das peças, conhecer a doutrina espírita por intermédio da música e do teatro. Rogério, em nome da equipe do programa Em Direção da TV FEC, agradecemos a sua presença, espero que volte mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabenizo a FEC por esse excelente espaço que dá, né, para a divulgação dos trabalhos do meio espírita. Muito obrigado. Muito obrigado. Fique agora com dica de leitura. Li e recomendo. Calma. Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Aqui, gente, é um livro para termos na cabeceira da nossa cama, para as leituras em momentos, e principalmente em momentos da noite, quando a espiritualidade se nos cerca nas nossas saídas e nos traz muito, muito conforto e consolo, o que a doutrina espírita recomenda muito, porque é a doutrina que conforta e consola. Este livro diz: calma, é o que nós precisamos mais hoje, no trânsito, no trabalho, nas escolas, com tudo. Se nós não tivermos calma, paciência, tolerância, estamos complicados. O mundo vive uma nova ordem, e nessa nova ordem nós precisamos de tudo isso. Adquira uma obra dessa nas casas espíritas. Esta e outras obras estão disponíveis para compra na distribuidora e na loja virtual da Federação Espírita Catarinense. Acesse nosso site e adquira. A Vice-Presidência de Mediunidade e Atendimento Espiritual promoveu no dia 7 de outubro o encontro dos trabalhadores da mediunidade de Santa Catarina.
O ETRAMESC, como é conhecido o evento, reuniu 328 trabalhadores da área da mediunidade para reflexões em torno do tema mediunidade, obsessões e transtornos mentais. O evento foi realizado no Lago da Serra Eventos, na cidade de Campo Alegre, norte de Santa Catarina. Os seguintes painelistas participaram da discussão e dos temas: Marta Antunes e Jacobson Santana, ambos da Federação Espírita Brasileira, e Márcia Leon, da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. Ao final do encontro, os painelistas participaram de um momento com perguntas e respostas, esclarecendo as dúvidas do público presente. No dia 30 de setembro, foi realizado em Brusque, Santa Catarina, a 5ª edição da Comissão Regional 2017. O evento foi realizado pela 4ª, 6ª e 13ª URES e recebeu um público de mais de 300 participantes. As apresentações, oficinas e reuniões entre os dirigentes da Federação Espírita fizeram deste evento mais uma grande confraternização envolvida por troca de informações, estudos e comprometimento com o movimento espírita catarinense. O próximo será em Chapecó no dia 25 de novembro. Faça sua inscrição no site da FEC. Mente e comportamento. Este é o tema que Jacobson Santana traz para este bloco. Uma curta exposição passada no ETRAMESC, onde palestrou. Um dos estudos mais interessantes e completos sobre a mente e o comportamento está no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, quando ele chama ou nomina, criando uma imagem da mente de casa mental. O capítulo 3, Casa Mental, mostra que a nossa mente está estruturada em 3 departamentos ou 3 níveis: o subconsciente, o consciente e a superconsciência. E que nós, enquanto humanidade, estamos em faixas específicas conforme a nossa mente determina, o que caracterizaria a fase ou faixa subconsciencial que ele coloca como porão dessa casa imaginária são os hábitos e o automatismo. Na verdade, André Luiz vai mostrar que nós somos resultado de inúmeras reencarnações em que criamos hábitos e esses hábitos influenciam os nossos comportamentos no dia a dia. Também que um dos aspectos fundamentais dessa faixa de vida em que permanecemos muitas vezes é a falta da percepção da possibilidade de escolha. O indivíduo que vive na subconsciência, ele não vê oportunidade de decidir. A falta de escolha caracteriza, portanto, esse nível de mente ou de pensamento. Que tipo de escolha? Se uma pessoa me ofende, eu não vejo opção senão revidar. Se uma pessoa ela não age justa comigo, eu não vejo outra forma senão guardar mágoa. Então, esses sentimentos reativos mostram que o indivíduo não tem consciência ainda da possibilidade que ele tem de escolher entre odiar e perdoar, entre guardar a mágoa e esquecer. Então nós vivemos muito tempo, ou permanecemos muito tempo, num automatismo sem perceber. Vamos reagindo às situações e não agindo como seria desejável. E caminhamos pela vida de manhã até a noite, sem perceber que somos impulsionados por hábitos que fomos adquirindo. Muitos desses hábitos alimentados por entidades perturbadoras que estimulam os nossos desejos. Então nós vamos agindo cotidianamente, impulsionados, como dizíamos, por atitudes impensadas, fruto de um condicionamento que estabelecemos pelos nossos desejos. Aos poucos, vamos ficando de tal modo perturbados com essas próprias ações que vamos desenvolvendo em nós o medo, a ansiedade, o pânico, a depressão
a alienação mental como forma de fuga, porque não suportamos o cotidiano que nós estabelecemos. Muitas pessoas entram no dia a dia de trabalho e não conseguem o equilíbrio desejável e de repente sofre um pico de pressão alta. Quando vai analisar a causa, é o hábito. Aquilo que a pessoa estabeleceu como roteiro de vida, ela vai se destruindo aos poucos, porque ela não consegue sair de um condicionamento que ela criou para si mesma. Então é o momento em que ela se desgasta, porque ela não vê que precisa melhorar o seu jeito de viver. André Luiz caracteriza como a faixa da consciência exatamente a possibilidade em que a gente tem de escolher. Então, nós começamos a experienciar o amor, o perdão, a caridade, a convivência melhor com as outras pessoas. Nós precisamos sair imediatamente da fase subconsciencial para entrar na fase da consciência, da autopercepção, de perceber aquilo que nós podemos fazer a benefício de nós mesmos, observar o modo de vida que estamos levando, como nós lidamos com as situações. Vamos perceber a transitoriedade da felicidade, mas também a transitoriedade da dor, do problema. Mas a meta, segundo André Luiz, é a faixa superconsciencial, caracterizada pela alta espiritualidade que conseguimos adquirir a partir dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, colocando o Evangelho de Jesus como a grande referência de nossas vidas. Nós transitamos nesses 3 níveis na faixa evolutiva que estamos. Ora estamos nos porões da mente, outras vezes no plano intermediário, mas conseguimos vislumbrar a meta que devemos atingir, que é a conquista da espiritualidade em nós. Então, em função dessa falta de percepção, nós vamos entrando em situações de grande sofrimento e de pesar. É por isso que no dia a dia precisamos colocar dentro dos nossos hábitos atitudes mais salutares, como por exemplo a paciência ativa, porque na verdade existem 2 tipos de paciência: a paciência passiva, que é destrutiva, mas a paciência proativa, daquele que compreende os problemas, daquele que compreende as dificuldades e aceita, mas não com revolta, porque compreende a importância daquela situação para o seu progresso de vida. Então nós vamos verificar também a necessidade da serenidade. Precisamos caminhar dia a dia com maior tranquilidade mental para desenvolvermos a saúde plena em nós. Se serenidade fosse um medicamento, nós deveríamos tomá-lo no mínimo 3 vezes ao dia. Então é desejável que nós façamos uma pausa para refletir, meditar, respirar fundo, acerenar, para poder perceber o mundo no qual estamos situados, no mundo que criamos para nós mesmos. Muitas vezes um mundo angustiante, porque vamos seguindo por hábitos pela vida fora. Estamos convidados a encontrar a espiritualidade em nós. A doutrina espírita mostra que nós precisamos da transformação moral, que é a transformação do jeito de encarar a vida e que passa pelo exercício da caridade plena. Caridade, como diz Allan Kardec na questão 886 do Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando nós estabelecermos esse nível de caridade na vida, nós teremos a saúde plena, a saúde integral e estaremos caminhando para a fase da superconsciência, destino final de todos nós. A campanha Fé na Vida da Federação Espírita Brasileira foi lançada no mês de setembro para contribuir com a valorização da vida e com a prevenção do suicídio. Jovens do setor da Juventude da FEC contribuíram com a campanha e gravaram vídeos de conscientização. Assista agora um deles e tenha fé na vida! Talvez você esteja
desafio que vencer. Você tem mil motivos para crescer. E mesmo que a vida diga não, sorrir é construir a solução. Pois na estrada do querer existem atalhos e caminhos pra seguir. O importante é nunca desistir. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir, ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir, ser um pouco mais. E cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Se não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. No dia 25 de novembro, a Federação Espírita Catarinense vai realizar a última comissão regional de 2017. Desta vez, o evento acontece em Chapecó, oeste de Santa Catarina, e vai reunir trabalhadores espíritas da 11ª, 12ª e 16ª Uniões Regionais Espíritas. Se você é do oeste de Santa Catarina, participe deste evento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da FEC. Fiquem agora com o último bloco de nosso programa, Toque Final. A equipe do programa Em Direção agradece. Até o próximo. Você gostou do nosso programa? Inscreva-se no canal do YouTube e curta nossa página no Facebook. Quer sugerir alguma pauta ou evento espírita? Envie um e-mail para a Federação Espírita Catarinense. Nosso tema, nós vamos abrir esta exposição pela área médica, na visão médico-espírita. Por quê? Porque precisamos conhecer a fisiologia, a patologia de todo esse manancial que envolve a mediunidade, principalmente quando estamos falando dos processos obsessivos, onde nós podemos atuar no esclarecimento, no amor e principalmente na confiança de que temos o Mestre ao nosso lado. Então, que Jesus possa nos abençoar e esclarecermos para podermos levar até vocês aquilo que a gente acha importante nesta questão. Bom, quando nós falamos em transtorno mental, nós precisamos primeiro falar o que é saúde mental. Porque existe a saúde e existe o transtorno. A palavra doença mental já não é mais utilizada pela Organização Mundial de Saúde e os nossos colegas psiquiatras reforçam, porque na realidade o transtorno mental ele é um conjunto de sinais e sintomas na sua nuance maior, de sintomas e sinais leves até sintomas e sinais graves que acometem o ser humano no seu campo psíquico. E sabemos que é através da nossa psique, da nossa sintonia mental e principalmente da nossa permuta com outras mentes, que é no campo da interconexão mental para os processos mediúnicos, quaisquer que sejam, e é aí que mora exatamente o foco do nosso entendimento da tarde de hoje.
Então, a saúde mental, pela Organização de Saúde, ele é o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional do indivíduo. Também podemos dizer que é a capacidade de administrar a própria vida, as suas emoções, dentro de um amplo espectro de variações, sem contudo perder o valor do real e do que é precioso para si. Além disso, saúde mental também é estar de bem consigo e com os outros e saber aceitar as exigências da vida. É saber lidar com as boas e com as más emoções, seja alegria, tristeza, coragem, medo, amor, ódio, serenidade, raiva, ciúmes, culpas, frustrações e um mais amplo espectro de emoções que cada um de nós tem em particular. E também a Organização Mundial de Saúde coloca dentro desses conceitos que também saúde mental é reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Então, nesses 5 tópicos, nós fazemos um apanhado do que a Organização Mundial de Saúde, o que é ensinado nas faculdades de medicina, o que nós sabemos da nossa vida cotidiana em termos de equilíbrio psíquico para que o ser ele possa se mover no seu aspecto social, no seu aspecto familiar, no seu ambiente de trabalho, na sua vida de relação interpessoal, de uma maneira extremamente prática, mas extremamente positiva. Para a Organização Mundial de Saúde, existem alguns critérios para que nós possamos falar em saúde mental. Então, as atitudes positivas em relação a si próprio. Quais são os critérios que nós podemos definir dentro daqueles conceitos anteriormente ditos a respeito de saúde mental? Bom, são 5 critérios: crescimento, desenvolvimento e autorrealização pessoal, integração e resposta emocional, autonomia e autodeterminação, percepção apurada da realidade, domínio ambiental e competência social. Portanto, quando nós estamos de frente, um médico psiquiatra ou um colega médico clínico geral, a gente sabe que nas cidades menores do Brasil, nós não contamos com todas as especialidades. Então, o nosso colega que está lá na frente, no pronto-socorro ou no hospital, ou simplesmente no seu consultório, ele vai ter que fazer este diagnóstico baseado nesses critérios. Portanto, para a Organização Mundial de Saúde, quando nós temos pelo menos 70% dos critérios não preenchidos, nós teremos definição de doença mental, em alguns locais ainda utiliza-se esse termo, ou transtorno mental. Portanto, é importante que nós vejamos naquele ser que muitas vezes divide conosco o nosso lar ou nosso ambiente de trabalho, nós precisamos ter mais ou menos isso estabelecido para definirmos que é uma pessoa dita normal, sem problemas. É claro que quando nós estamos à frente das nossas dificuldades do dia a dia, são problemas que todos nós somos capacitados para resolvê-los. Mas nós temos pessoas que não estão tão capacitadas assim. Portanto, quando nós falamos de transtornos mentais, nós referimos aos distúrbios sem etiologia e fisiopatologia definida. Ou seja, são muitos sinais, são muitos sintomas que podem pertencer a esta ou aquela doença e, consequentemente, estabelecer uma disfunção do seu psiquismo e, principalmente, essa disfunção atuar na sua vida de uma maneira leve, moderada ou grave. Segundo o Dr. Sérgio Lopes, da AMI Pelotas, vizinho aqui de vocês, que esteve com vocês aqui há 2 anos atrás, ele comenta que os transtornos mentais não são doenças do corpo, e sim doenças da alma. As doenças
segundo o Dr. Sérgio Lopes, elas nascem no campo imaterial e se expressam no corpo físico por alterações ou não dos neurotransmissores cerebrais. E isso está escrito em qualquer livro de medicina. Por quê? É a alteração da noradrenalina e da serotonina, que são neurotransmissores produzidos pelo sistema nervoso central, que devem estar equilibrados para que este equilíbrio nos dê a qualificação de pessoas em saúde mental atual. A medicina tradicional, diz ele, ainda não reconhece a causa espiritual como fator desencadeador do transtorno mental. Então, essa história de que obsessão, conforme nós espíritas conhecemos, dentro do CID médico, ela não existe. Está lá feita uma referência às possessões, mas geralmente sem etiologia definida, não como nós conhecemos em termos de processos obsessivos instalados via mediúnica ou por conexão mental entre duas mentes que se perturbam e principalmente que se interfluenciam. Muito bem, este é o livro que nós médicos sempre vamos nos reportar quando nós estamos falando de transtornos mentais, que é a classificação americana das doenças mentais, o DSM-3-R. Ele não classifica os indivíduos, e sim os transtornos ou os distúrbios. Então, não existe o doente mental enquanto corpo físico. Existe o transtorno mental enquanto sinais e sintomas. E os indivíduos com o mesmo perfil de transtorno mental não reagem da mesma forma necessariamente. Nós conhecemos pessoas que têm depressão, esquizofrenia, transtornos do humor, também chamados da bipolaridade, entre a depressão e a euforia. E se nós formos observarmos, estas pessoas, elas não são irmãs gêmeas umas das outras. Nem sempre os transtornos mentais, eles são iguais. Diferentemente das pneumonias, que podem ser por determinada bactéria ou vírus, trata-se da mesma forma em todos os casos. Uma infecção urinária, a infecção urinária de X, ela é a mesma infecção urinária de Y, porém, muitas vezes, apenas a bactéria que diferencia. Mas no transtorno mental, não. Porque ele é íntimo. Ele vem do ser espiritual, manifestado pelo perispírito e fazendo a sua expressão no corpo material através da psique. Portanto, quando nós estamos falando de transtornos mentais, nós não poderemos generalizar as condutas. Então, é uma conduta personalizada, indivíduo a indivíduo. Então, os nossos colegas psiquiatras, quando eles recebem essas criaturas, eles têm que observar a característica que predomina naquele transtorno. As medicações, muitas vezes, elas são as mesmas que se usam para todos os indivíduos, mas a dosagem modifica, além da interação com a psicoterapia, com os psicanalistas, psicanálise, ela também é diferenciada para cada um desses transtornos, apesar de termos doentes com as mesmas definições de doença, mas a expressão dessa doença modifica de indivíduo para indivíduo. E o que nós devemos tratar aqui também, só para a gente iniciar essa conversa, é através da epidemiologia. O Dr. Alejandro Veras, que é o coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil,
ele sempre coloca nas suas apresentações que em todo o globo, e a gente vê isso também nas notícias, se nós formos fazer uma pesquisa, né, na literatura científica, em todo o globo, em torno de 450 milhões de pessoas têm algum tipo de transtorno mental ou de personalidade. Por volta de 1 milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano, pelas mais variadas causas. E o Dr. Alejandro vai um pouquinho mais além. Os transtornos mentais, os transtornos psiquiátricos são responsáveis também pelas principais causas da incapacidade funcional na população de uma maneira geral. Então, nós vamos ter 4 doenças que nos chamam a atenção. A depressão, que ocupa, em primeira instância, um dos degraus mais altos como causa da incapacidade funcional, o uso e abuso das substâncias que causam dependência química, o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Cada uma dessas 4 doenças que são mais específicas na incapacidade funcional de uma população, ela tem o seu mecanismo de manifestação. Portanto, como nós dissemos anteriormente, as condutas e os tratamentos não podem ser uniformizados, eles devem ser personalizados. E se nós formos observar nessas três exposições a respeito, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, nós vamos ver que a depressão ocupa 40,5% de todos os casos. Depois nós vamos ter as desordens de ansiedade, por ansiedade, o uso de drogas, o uso do álcool, né, a esquizofrenia e as doenças bipolares. E relacionado ao suicídio e a relação que existe entre suicídio e doenças mentais, nós vamos ver também que os transtornos do humor, eles também ocupam uma posição muito importante e que nos chama a atenção. Depois nós vamos ter os transtornos por uso de substâncias psicoativas, a esquizofrenia, os transtornos de personalidade, os transtornos orgânicos mentais, de ansiedade, de ajustamento, os outros transtornos psicóticos e muitos sem diagnóstico, né? E nesse outro gráfico acima, ao lado direito de vocês, nós temos então tudo isso que a gente comentou, a prevalência das doenças mentais nos Estados Unidos. Então, ele confere praticamente a mesma ordem que nós vemos nos outros gráficos. E para a gente entender isso, o que a gente precisa saber? O ser humano, ele vai sofrer várias influências. Os fatores genéticos, os fatores ambientais, os fatores biológicos e os fatores psicológicos. Esta é uma conclusão de estudo do Dr. Alejandro, lá do Núcleo de Saúde Mental da AME Brasil. Portanto, esses fatores, eles respondem a cada uma dessas expressões que nós vamos ver. Então, os fatores biológicos, eles são extremamente responsivos ao estresse, aos fatores neurotróficos do sistema nervoso central. Esses fatores, eles vão induzir a predisposição da manifestação, persistência ou descontinuidade das doenças, dos transtornos mentais. Os fatores ambientais que vão intercederem diretamente, como a dieta, o álcool e o ritmo biológico de cada um. E os fatores psicológicos, onde nós vamos ter as alterações da própria personalidade do indivíduo e como esse indivíduo relaciona-se interpessoalmente com aquele que lhe divide o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo e também o ambiente doméstico. E se nós formos avançar um pouquinho mais no entendimento de como tudo isso funciona, nós precisamos fazer uma avaliação por neuroquímica do indivíduo. É aí que entra os nossos colegas psiquiatras para avaliarem se nós temos distúrbios
da produção ou da manutenção em níveis fisiológicos dos neurotransmissores cerebrais. Se nós pegarmos o nosso cérebro e fazermos um corte sagital e virarmos na sua lateralidade, nós vamos ver que o sistema nervoso central é muito rico em áreas específicas de produção destes neurotransmissores. Cada parte desta circunvolução cerebral que nós estamos vendo, o conteúdo da caixa craniana, é formado por uma rede imensa, quase que infinita, das conexões entre os neurônios, entre um neurônio e outro. Então as coisas não acontecem de uma forma miraculosa. É importante que a gente traga para o movimento espírita um pouco de um conhecimento básico de como funcionam as nossas conexões cerebrais, para nós podermos entender como os tratamentos, tanto médicos, farmacológicos, como os tratamentos dentro da casa espírita, numa reunião de desobsessão, ou simplesmente e fundamentalmente através da fluidoterapia agem. Porque não é nada pela miraculosidade, é pela fé raciocinada, mas pelo conhecimento também. Como Kardec sempre nos levantou a seguinte questão: amai-vos e instruí-vos. Então, quando nós estamos falando de transtorno mental, que depois será discorrido pelos nossos companheiros sobre o que acontece dentro da casa espírita quando somos chamados para podermos ajudar, nós precisamos entender, pelo menos superficialmente, como é que as coisas acontecem. Essa rede, vocês estão vendo aí que são vários, essa parte mais gordinha, mais redondinha embaixo, são os corpos neuronais e saltam, cada um neurônio, ele tem um axônio, que ele é como se fosse uma cauda que tem um terminal que se conecta com outro neurônio. Isso forma uma rede. E no final de cada neurônio, que é a célula nervosa primordial do nosso sistema nervoso central, ela faz a conexão com outro neurônio. E esta conexão, ela vai liberar os neurotransmissores, que são essas bolinhas amarelas que nós estamos vendo. Então, segundo a segundo, essas conexões, elas estão sendo utilizadas e estão sendo passadas a informação de um neurônio para outro. E com isso, esses neurônios vão providenciar o equilíbrio desses 3 neurotransmissores que fazem que nós nos sintamos saudáveis mentalmente. Então, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. E se nós formos ver na interconexão entre os 3, nós vamos ver que eles têm sintomas e sinais comuns entre eles, né? Porém, a noradrenalina, ela é responsável também pela concentração, pelo estado de alerta, da energia individual. A serotonina, quando em desequilíbrio, ela é responsável pelos processos de obsessões, compulsões e também pela permanência ou impermanência normal dos segmentos de memória. A dopamina está correlacionada com o prazer, com a recompensa, com a motivação e que é o que nos faz o input de nós estabelecermos relações normais com as pessoas. Toda vez que um desses 3 neurotransmissores estão em desequilíbrio, eles vão promover, facilitar o transtorno mental. E é aí que mora o nosso perigo, porque são exatamente nos distúrbios destas conexões que favorecem a implantação pela sintonia mental dos processos obsessivos, né? E quando também esses
esses 3 neurotransmissores estão também dentro da sua normalidade, eles são responsáveis pela manutenção normal da ansiedade de cada um, da irritabilidade de cada um, dos sentimentos de impulso que cada um tem no pensar e no agir, pela cognição, que é a compreensão que nós temos de lidar com determinadas situações e com o nosso humor. E com isso, nós temos que definir: será que o cérebro sozinho consegue explicar toda a gama de possibilidades e fenômenos das doenças ou transtornos mentais? Será que o cérebro, a nossa massa encefálica, pode ser responsabilizada por tudo isso? Será que nós somos resultantes da atividade cerebral? Ou será que nós nos expressamos através do cérebro? Como nós sabemos que o espírito é que comanda o perispírito e o corpo material, quando nós sabemos que a centelha divina nos organiza para a nossa jornada evolutiva de uma maneira tranquila, de uma maneira harmônica, será que o cérebro, só a massa encefálica é responsável por toda essa magnitude de normalidade? Ou será que existe algo a mais que, além do cérebro, promove doenças, transtornos ou pessoas dentro do padrão normal de comportamento? O Dr. Alexander Moreira, da Universidade de Juiz de Fora, responsável pela coordenação dos estudos de saúde e espiritualidade, tanto na Academia Brasileira de Psiquiatria, tanto pelo Conselho Internacional de Psiquiatria, ele produziu esse trabalho que é extremamente interessante e que eu sugiro que os irmãos que tiverem vontade de conhecer procurem no PubMed, que é um site de publicações médicas. O cérebro produz a mente? Então, este é um levantamento da opinião dos psiquiatras. Quando colocado este tema para os psiquiatras que saem da faculdade de medicina, que têm os seus títulos de psiquiatra para poderem adentrarem no mercado de trabalho para ajudar as pessoas, foi levantada essa enquete antes de várias palestras num determinado simpósio nacional, e a grande maioria diz que não. Passou-se o simpósio, foram trazidas inúmeras pesquisas científicas neste simpósio, que falava que existem outros fatores que não só o sistema nervoso central produzindo alterações do padrão de comportamento normal. Depois repassado então um novo questionário, e o número de colegas que pelo menos começaram a pensar que existe um diferencial para que tudo isso acontecesse, aumentou. Ou seja, os incrédulos praticamente diminuíram um pouco, não muito, mas aqueles que não tinham muita certeza, eles aumentaram o seu percentual de conhecimento e principalmente de produção literária científica para isso. Portanto, é muito importante sabermos que a medicina ela está caminhando para uma retificação nos seus conceitos, mas ainda vai demorar muito tempo, porque nós precisamos sempre das pesquisas científicas reproduzirem várias vezes a mesma metodologia e, consequentemente, termos as mesmas certezas, as mesmas conclusões, para que isso se reproduza como verdade científica. Como fez o próprio Kardec no início da sua obra de codificação. Portanto, na visão médico-espírita, nós não podemos esquecer que o ser espiritual, ele está na retaguarda, na gênese de tudo aquilo que nós colocamos como normalidade ou não normalidade. É importante que nós entendamos isso. A medicina tradicional, fora das associações médico-espíritas, elas procuram o porquê
que grande maioria da população não reage da mesma forma, mesmo mediante os mesmos tratamentos. Então isso é uma frenesi de pesquisa, gerando uma frenesi de pesquisas em todo mundo para podermos entender. Só que nós das associações médico-espíritas e também dentro da casa espírita, sabemos que o ser espiritual comanda todas as funções ao longo da jornada evolutiva daquele ser e que isso vai traduzir pela sua sintonia mental em normalidade ou não de comportamento. Porque o ser espiritual, agora, ele está reencarnado, ele tem um passado de outras experiências, ele apresenta um nível intelectual específico, ele apresenta as suas potencialidades do desenvolvimento moral e ele apresenta uma personalidade que lhe é própria. Portanto, todos nós temos esse background que nós temos levado ao longo das nossas vidas sucessivas e, como diz a própria codificação, o espírito não retrograda, ou ele permanece estacionário ou ele avança. Portanto, o objetivo principal da reencarnação é exatamente esse, o progresso e evolução espiritual e moral, através da educação, através da cultura dos indivíduos e através das suas provas e expiações. Todos nós aqui neste salão conhecemos e sabemos de várias trajetórias que poderiam ter sido melhores ou poderiam ter avançado mais, mas cada ser espiritual é responsável pelas suas ações, pelos seus pensamentos e pelas suas relações interpessoais com o próximo. Porque a jornada evolutiva, ela vai ser quantas vezes necessárias repetidas para que nós possamos avançar. Somos ainda crianças espirituais, mas Jesus, o Cristo, ele conhece individualmente cada um e assessora nisso através dos seus benfeitores. Então, quando nós estamos em sintonia mental no mundo encarnado, mas também com o mundo desencarnado, nós precisamos lembrar disso, porque a doutrina espírita, ela surge como uma opção para ampliar esta visão. Nós não somos o cérebro. Nós somos muito mais do que o cérebro. Nós somos seres espirituais com um destino evolutivo. Conclusão do Dr. Sérgio Lopes, nosso psiquiatra da AME Pelotas. E ele vai mais além, porque o Espiritismo propõe uma nova visão desta questão dos transtornos mentais. Eles não têm origem nas células neurais, mas sim no campo espiritual, com manifestações físicas ou expressão nessas células e em seus neurotransmissores. Porque o espírito se utiliza, e isso é raciocinado, ele se utiliza do que ele tem à disposição para se manifestar de uma maneira positiva ou não na sua jornada de cada experiência reencarnatória. E ele comenta ainda, o espírito vivenciou experiências diversas através das oportunidades reencarnatórias que causaram perturbações em seu corpo espiritual e que agora geram transtornos mentais na vida atual. Juntamente com o envolvimento familiar, com as suas características genéticas, onde foi o protagonista como individualidade, como um ser que passou por inúmeras experiências de erros e acertos. E ele continua, os transtornos mentais têm origem, portanto, em outras existências em que nós, principalmente na nossa consciência de culpa, podemos ver a origem espiritual dos transtornos psíquicos. Portanto, a culpa, ela está na raiz dos principais transtornos mentais, como ocorre na esquizofrenia, na depressão, na síndrome do pânico, no transtorno bipolar e várias outras doenças ou transtornos mentais. E tudo isso está fartamente distribuído na literatura de André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda.
Se nós, ao lermos estas literaturas extremamente ricas de exemplo, e se nós conseguirmos lembrar que o ser espiritual, o espírito, se utiliza do corpo que lhe foi emprestado para uma experiência reencarnatória e que ele mantém um sistema neuroquímico de condução do seu pensamento, do seu humor, da sua vida de relação, nós teremos uma noção exata de como nós podemos nos ajudar fazendo a autocorreção. Porque cada experiência reencarnatória, ela é uma possibilidade de correção dos nossos erros. E a culpa, que é exatamente a raiz da grande maioria dos problemas, ela pode ser desarticulada aos poucos, mas em passos firmes. Porque tudo isso é um processo pedagógico para o espírito. É importante nós lembrarmos disso. E se nós formos ver o processo obsessivo na medicina tradicional, qualquer livro de psiquiatria ou de clínica médica vai dar a seguinte definição: são pensamentos intrusivos, repetitivos, que geram angústias, geralmente fazendo parte do transtorno obsessivo compulsivo, mas também poderá estar contido em outras doenças. E também pode significar perseguição e preocupação com determinada ideia fixa. Para a medicina tradicional, o cérebro comanda tudo. Para nós, o ser espiritual se utiliza da proporção material de um corpo emprestado para nós. E esta manifestação, essa interação através do perispírito no corpo material, ela vai promover os sentimentos de bem-estar ou não. Pela doutrina espírita, o codificador já nos coloca, tanto no Evangelho quanto na Gênese, que a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influenciação moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E, além disso, o Dr. Leonardo Machado, num dos capítulos escritos no livro Saúde Integral, da AME Brasil, ele coloca que a obsessão na visão médico-espírita é uma influência espiritual duradoura e tenaz, que apresenta duas dimensões. Uma horizontal ligada ao fator tempo e outra vertical vinculada à questão dos sintomas. Então, à medida que o tempo passa, os sintomas aumentam ou diminuem ou estacionam. E não necessariamente o espírito obsessor precisa ser mau, já que pode ser somente imperfeito e ignorante de acordo com as leis divinas. Porque isso também é uma outra coisa meio que tabu dentro do movimento. Obsessão está sempre relacionada com fatos extremamente negativos, por intencionalidade. Mas nós nos esquecemos que muitos irmãos no plano espiritual são apenas desinformados, não têm um conhecimento e daí facilita, pela própria ignorância do ser, a promover os processos obsessivos. E uma outra coisa que nós também devemos lembrar na visão médico-espírita, são dois níveis nos processos obsessivos. Na peculiaridade em que como se estabelece o processo gerando sintomas específicos, como a própria obsessão simples, a fascinação e a subjugação, e também nas peculiaridades entre quem se configura o processo obsessivo, que Manuel Filomeno de Miranda denomina como expressões da obsessão, que são a influenciação moral, a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isso descrito no livro Sementes da Vida Eterna, no capítulo 30. Então, precisamos prestar atenção também no nível do processo obsessivo, E como todo mundo sabe, através da literatura do codificador, a obsessão simples, o indivíduo consegue perceber que algo não está bem
E se vinculado à doutrina espírita, percebe que pode estar vinculado a um espírito obsessor. Na fascinação, o indivíduo ele tem paralisado o seu raciocínio, do senso crítico e sua capacidade de ajuizar. Acontece uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento. E, na subjugação, o indivíduo tem paralisação da vontade, ficando assim sob um verdadeiro jugo. Pode ser uma subjugação moral, quando ele vai ter o constrangimento na decisão, da tomada de decisões absurdas, ou física através dos seus movimentos involuntários. Muito bem. A ciência ainda não reconhece a importância dos fatores espirituais na gênese dos transtornos mentais. As obsessões espirituais também não são relacionadas dentre as causas fundamentais, por exemplo, nos casos de ideação suicida. Então, se nós formos conversar com um colega da medicina tradicional, isso não existe. Mas por quê? Porque a medicina ainda precisa avançar muito para sair da materialidade e se aprofundar no indivíduo chamado ser espiritual. Na casa espírita, através do atendimento fraterno, nós temos visto várias pessoas chegando à casa espírita, procurando ajuda. Muitas vezes já passaram pelos consultórios médicos, já estão tomando as suas medicações, já estão na psicoterapia, na psicanálise, mas eles não ainda se sentem bem. E como a nossa doutrina, ela tem uma permeabilidade em toda a nossa sociedade, sempre vai existir alguém falando: você já foi tomar um passe? Você faz um culto no lar? Você já procurou a casa espírita para ver se esse processo seu não tem que fazer uma reunião de desobsessão e tirar o espírito de você? É ignorância, né? Do conhecimento em que possamos refletir. E no atendimento fraterno, estes são os principais sinais e sintomas que nós podemos perceber que aquela criatura está em sofrimento, através da culpa que ele relata, o medo que ele relata, as inseguranças pessoais, aquela tristeza excessiva, os variados graus de depressão e sintomatologia, variados graus de fobia ou pânico ou crises de ansiedade e a sua sintomatologia, e os processos obsessivos ostensivos e sua sintomatologia variada. Então, quem faz atendimento fraterno se depara exatamente com estas questões. E são questões que levam a um profundo sofrimento do ser. Porque se a nossa doutrina ela esclarece, ela também conforta. Seja na palestra pública, seja no carinho e no acolhimento que a casa espírita faz dessa criatura. Porque devemos lembrar que nós estamos atendendo a criatura encarnada, mas também estamos atendendo ao mesmo tempo uma legião de testemunhas, como diz Pedro. Então é importante que nós lembremos disso. E Emmanuel vai bem além, numa pergunta clara e simples no livro Consolador. A loucura ela é sempre uma prova. Lembrando que quando Emmanuel trabalhou com Chico Xavier neste livro, transtorno mental e doença mental não existia esse vocabulário, existia loucura, né? Que é uma coisa muito mais pejorativa. E Emmanuel responde: o desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso e desconhecido, pode igualmente constituir uma resultante da imprevidência de hoje no presente que passa, fazendo necessária, acima de todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância. Portanto, cada um de nós estamos sujeitos, em algum momento, a apresentarmos estas perturbações, se não oramos
e se não vigiamos, principalmente o nosso pensamento, que é aonde os irmãos, seja por ignorância ou seja por idealização, eles vão nos conectar e vão estabelecer os laços dos processos obsessivos. E devemos lembrar também que existe uma profilaxia e tratamento nos transtornos mentais. Se nós formos olhar esta nossa irmã, que é o que Santo Agostinho, lá no final do Livro dos Espíritos, nos recomenda, que ao deitar nós precisamos parar e pensar naquilo que nós fizemos no dia, para que não possamos repetir no dia seguinte os mesmos erros. Coisa que é coisa fácil, né, gente? Não repetir os erros no estado evolutivo que nós nos encontramos. Mas é preciso olhar, olho no olho, nós nos identificarmos conosco mesmo e nos conhecermos. Isto é fundamental. Portanto, o autoconhecimento, o auto-perdão, a compreensão do processo de adoecimento da alma e a resolução dos conflitos internos faz parte da profilaxia, ou seja, de nós podermos evitar que tudo isso possa nos acontecer ao nível dos transtornos mentais ou que afligem exatamente os nossos irmãos que estão acometidos por estes transtornos. Além disso, nós precisamos diminuir o medo do enfrentamento pessoal, que é muito difícil, por isso que a nossa querida reforma íntima não avança, porque nós temos dificuldades de enfrentarmos a nós mesmos. Nós precisamos também diminuir a resistência de escutar a si próprio e de confrontar estes medos que nos assolam muitas vezes de uma maneira violenta. E promovermos ações em benefício próprio e da coletividade. Além disso, e nunca deveremos nos esquecer do tratamento profissional e quando recorrermos à casa espírita, da fluidoterapia, nos seus mais variados aspectos. Portanto, meus amigos, é importantíssimo que nós possamos avançar no autoconhecimento, que é através do autoconhecimento, das nossas limitações, das nossas fraquezas, é que nós podemos corrigir todos esses distúrbios, mantermos os nossos neurotransmissores cerebrais lá em cima e equilibrados e, consequentemente, através do orai e vigiai, podemos interromper a facilidade dos processos obsessivos de se manifestarem. Porque o tratamento para o paciente com transtorno mental, ele envolve uma série de relações. Primeiro que nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Se nós temos um transtorno mental que pode levar a problemas imediatos, precisamos de ajuda. E uma coisa que é muito comum na casa espírita é o trabalhador espírita se crer isento desta possibilidade. E nós temos inúmeros amigos, inúmeros trabalhadores, e ficamos sabendo dentro das próprias exames, pessoas que nos procuram dentro da casa espírita e nos pedem segredo, porque estão tendo dificuldade de enfrentar a si mesmos. Como eu, espírita, um dialogador, um trabalhador do atendimento fraterno ou do atendimento espiritual, vou adoecer por algum tipo de transtorno mental? Isso não existe. Muitas vezes é o pensamento daquele trabalhador. E nós não podemos nos ater a isso, porque somos frágeis como todas as pessoas deste orbe terrestre. O envolvimento familiar também é importante, porque ele pode ajudar ou piorar a situação. Quem tem transtorno mental geralmente se torna um peso para a família. Ou a família o refuga, ou a família o abraça. E quando o abraça, existe a dedicação. E quando existe a dedicação, a vida de quem cuida fica limitada. Mas, quando fica limitada por opção,
faz parte da melhoria individual e da coletividade daquele núcleo familiar. O atendimento à casa espírita, o tratamento medicamentoso quando indicado pelo profissional médico e a psicoterapia. Importantíssimo nos lembrarmos disso. Em busca da espiritualidade e da religiosidade é um outro ponto importante, porque são coisas diferentes. Então, na realidade, é a propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Pode ou não estar ligado a uma vivência religiosa. Então, religião e espiritualidade são coisas diferentes. Um é a ligação do Criador com a criatura, que é a espiritualidade, e vice-versa. O outro, quando nós estamos falando de religião, falamos de espiritualidade, mas muitas vezes estamos também nos lembrando dos dogmas de cada religião que nós conhecemos, porque tudo isso gera um conforto e um consolo. Os pacientes, quando têm a sua espiritualidade em alta, a família, quando tem a sua espiritualidade colaborando no tratamento, os pacientes enfrentam melhores as suas dificuldades e, consequentemente, há uma diminuição do nível de ansiedade para os acontecimentos futuros. Portanto, quando nós aliamos a nossa confiança, a nossa fé e o nosso diálogo com o Criador ou com o nosso governador planetário, estamos nos mantendo em bases sólidas de avançarmos na nossa jornada. Porque existem 4 razões para a associação entre religião e saúde. Através do Dr. Harold Koenig, que é um psiquiatra da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele é um dos grandes pesquisadores em todo o planeta neste assunto. E não é religioso. Ele é espiritualista no sentido amplo da sua questão. Ele promove em si mesmo, assim como nos seus pacientes, o avançar da espiritualidade individual, ou seja, a ligação entre o Criador e a criatura. As crenças religiosas provêm uma visão de mundo que dá sentido positivo ou negativo às experiências. As crenças e práticas religiosas podem evocar emoções positivas, ajuda no tratamento. A religião fornece, quando estamos falando de religiosidade, fornece rituais que facilitam e santificam as maiores transições da vida, que são as mais problemáticas. Adolescência, nível de convivência dentro dos casamentos, a questão do luto, quando nós temos o desencarne, e as crenças religiosas como um agente de controle social, dão direcionamento ou estrutura para vários tipos de comportamentos socialmente aceitáveis. Então, também faz parte da profilaxia de nós tentarmos mobilizar naquele que procura a casa espírita a questão da espiritualidade ou da religião, se ele não é espírita e procura a casa espírita como um mecanismo de fuga ou de última busca para ver se as coisas melhoram de uma maneira mais estressante, de uma maneira mais confiante, né? E esse trabalho, né, sobre coping, que é o enfrentamento religioso e espiritual dessas duas psicólogas doutorandas aí na nossa região próxima, na Federal do Rio Grande do Sul, elas vão falar exatamente sobre isso, como a espiritualidade ou a religiosidade ajuda neste enfrentamento daquele ser que sofre. É mais fácil nós termos alguém ou algo que nos assegura passos firmes. E dentro da doutrina nós temos exatamente isso, o esclarecimento, o conforto e a fé raciocinada em busca das respostas para todas as perguntas que nós temos ao longo da nossa jornada evolutiva. E já caminhando para o final, nós devemos lembrar Dr. Bezerra de Menezes, patrono de todas as AMEs no globo, ele dizendo através de Ivone Pereira em Recordações da Mediunidade: a consciência desarmonizada consigo mesmo desarmonizará todo ser e de muitas formas.
A mente enferma refletirá sua anormalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, através do sistema nervoso. E eis aí a doença mental como substrato orgânico vinculado a problemas mentais, mas não propriamente a obsessão na sua feição comum. Portanto, Dr. Bezerra fecha tudo isso que nós falamos aqui, porque através, mais uma vez, da nossa sintonia entre encarnados com encarnados, encarnados, desencarnados com desencarnados, que nós podemos melhorar essa nossa vida de relação dentro da nossa jornada. Porque, como diz o codificador, nós precisamos nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, porque esta é a lei. É através das vidas sucessivas que nós podemos desenraizar tudo aquilo que nos faz mal a nível de consciência, que podemos desarticular e rearticular de uma maneira positiva aquilo que nos desequilibra na nossa vida psíquica. Consequentemente, a cada oportunidade reencarnatória, nós avançamos mais na nossa jornada. E assim, meus irmãos, a gente precisa ter a responsabilidade sobre nós mesmos. Mas quando um irmão nos procura no atendimento fraterno na casa espírita, devemos lembrar de aconselhá-lo a lembrar-se de que ele é um ser em evolução, necessitado do conforto, necessitado do consolo, de todas as ordens de tratamento. Porque se a medicina tem avançado nas suas pesquisas e principalmente naquilo que ela pode oferecer de melhoria de qualidade de vida, nós devemos sim nos aperfeiçoar e enxergarmos ao máximo daquilo que ela nos oferece para podermos seguir em frente. Mas devemos nos lembrar que é uma alma que cura outra alma. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.